Ok? Muito bem. Vamos ajustar aqui o áudio. Pronto. Beleza, sem o eco. Maravilha. Uhum. 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 Maravilha, pessoal. Então, já vamos à apresentação aqui do roteiro de nossa aula de hoje. O link de acesso, ele já se encontra, tá? Como vocês observam aí o cursor do mouse. Nós hoje iremos ofertar para vocês mais alguns conceitos associados à disciplina de estatística de métodos quantitativos. É o conceito de probabilidade, tá certo? Mas uma probabilidade, assim, pragmática, aplicada, tá joia? Sem ser aquela probabilidade que a gente ministra para futuros matemáticos, tá joia? Conceitos matemáticos como conjuntos, análise combinatória, espaço amostral, probabilidade condicional, apresentados de um modo realmente prático, através da resolução de questões. Como eu coloquei aqui, ó, eu vou procurar deixar isso bem transparente na mente de vocês. O modo manual, ele é útil e ele explica, não é, com uma abordagem assim bem concreta, o modo automático. Também eu quero mostrar no texto, que também já se encontra aqui, o modelo probabilístico, que é o tema do texto dessa semana.
Às vezes é necessário, algumas situações enfrentadas por administradores, às vezes se faz necessário que ele construa um modelo probabilístico. Tá joia? Então, isso estará no texto, eu vou apenas grifar para vocês, estimulando a leitura no decorrer dessa semana. O texto também já está linkado, tá certo? As atividades para essa semana se encontrarão tanto no texto quanto no vídeo. Então, deixa eu acrescentar aqui. E na vídeo aula gravada. Muito bem. Tá certo? E aqui eu vou procurar deixar algumas questões sem resolvê-las por completo, só para motivar minha galera a completar a questão. Muito bem. Lista online, como é de praxes, para a gente avaliar, não é o engajamento, a quantidade de tempo e de aprendizagens que esse tempo de qualidade dedicado tem gerado. Tá joia? Muito bem. Então vamos lá. Temos a Adla aqui com a gente. Boa noite, Adla. Boa noite. Muito bem, muito bem. Aqui está o roteiro, Adla. Eu estava apresentando. E aí eu já quero colocar aqui para vocês, para os que estão aqui com a gente e os que estarão na aula gravada, eu quero já colocar para vocês não a planilha como de costume, mas o quadro branco, tá? Eu quero, Adila, eu quero apresentar para vocês os conceitos relacionados à probabilidade de um modo assim resumido e pragmático, para a gente não gastar muito tempo com aquilo que futuros administradores não precisarão, tá? Só aquilo que realmente vocês poderão manejar. Pois bem, então vamos ao quadro. Cadê o nosso quadro? Não, esse não é o nosso quadro. Curioso, o quadro não está aparecendo. Aconteceu isso semana passada também. Mas, deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma rápida saidinha, Adila, e volto para ver se eu consigo, com isso, resolver esse problema de não aparecer aquilo que eu quero apresentar, tá? Me aguarde aí, chego já. Na verdade, eu saí aqui desse dispositivo, mas no outro eu ainda permaneço, né? Muito bem. Pronto. Retornando aqui. Jóia. Opa. Não. Isso, consegui resolver.
Maravilha, maravilha. Problema resolvido. A galera já está observando aí o quadro, tá certo? O quadro branco. Muito bem. Eu havia dito no início que a probabilidade aplicada aos futuros administradores, ela, na minha concepção, tem que ser realmente algo prático, sendo que o texto, ele, ao se detalhar bastante, ele pode não alcançar esse objetivo da praticidade. Mas, por outro lado, o texto ele vai ser algo complementar, já que a aula ela vai nessa linha da praticidade, tá certo? O nível dessa probabilidade ele não será muito puxado. A gente vai revisar conceitos do ensino básico, mas é aquela questão, né? Tudo em matemática pode ser muito puxado, a depender aí da metodologia, da forma como se transmite. De modo que a metodologia que eu vou usar é a resolução de questões. E eu quero pegar algumas questões que não estão lá no texto e quero resolver com vocês. Então, simbora, vamos lá. Pessoal, a questão ela diz o seguinte, ó. Deixa eu... Pronto. Tudo certinho. Em uma urna, perdão, em uma urna foram colocadas 5 bolas idênticas. E aí deixa eu já ir dando umas sublinhadas aqui, ó. 5 bolas idênticas, numeradas de 1 até 5, tá certo? 2 bolas são sorteadas com reposição, ou seja, a primeira bola sorteada é colocada de volta na urna. E, em seguida, o sorteio da segunda bola é realizado. E aí, com base nesse enunciado, a questão ela pede para o aluno, ela faz 4 pedidos. A letra A diz: escreva o espaço amostral desse experimento. Essa expressão espaço amostral, ela aparece bastante no início do texto dessa semana. O que seria o espaço amostral? Veja, se você tem aqui um enunciado que menciona um planejamento de um sorteio onde você tem uma urna, 5 bolas idênticas, numeradas de 1 a 5, e que 2 delas serão sorteadas com reposição, ou seja, você pega uma, coloca ela de volta na urna e sorteia a segunda, o que é o mesmo que dizer que 2 bolas sorteadas podem ser a mesma, né? Você pode sortear, por exemplo, 2 vezes a bola 1, 2 vezes a bola 2 e por aí vai. Então, o espaço amostral nada mais é do que o conjunto com todas as possibilidades. E aí eu coloquei aqui, ó, o pedacinho de uma planilha, só para estimular a minha galera ao seguinte, pessoal. Esse espaço amostral a gente consegue visualizar tranquilamente, não é? Construindo uma tabela, seja no papel, ou como eu acredito, já acostumei a vocês a usar bastante a planilha, não é? Do LibreOffice Calc ou do Excel. Muito bem, ali o que foi que eu fiz? Eu dispus aqui, ó, as 5 bolas na horizontal, na vertical, e fiz os cruzamentos, formando aqui essa matriz, formando essa tabela, essa planilha, onde cada célula contém uma possibilidade
não é? Ou seja, contém algo pertencente a essa situação. Por exemplo, aqui, ó, observando aí o cursor do mouse, eu sei que está pequenininho, mas a ideia é apenas mostrar para vocês que uma tabela, uma planilha bem elaborada, ela vai te dar, vai expandir o seu horizonte, a sua perspectiva com relação ao que pode acontecer. Ou seja, o espaço amostral, o conjunto de todas as possibilidades. Então, aqui você tem a possibilidade de sortear a bola 1, coloquei ela de volta e terminei sorteando ela novamente, ou seja, o par 1, 1. Tá certo? Outro par que pode ser sorteado, o par 4, 2. O que é que significa o par 4, 2? Você sorteou primeiro a bola 4, colocou ela de volta na urna e em seguida foi sortear e pegou a bola 2. Tá certo? Observe que aqui você também tem a possibilidade 2, 4, ou seja, você sorteou primeiramente agora a bola com o número 2, colocou ela de volta na urna e em seguida sorteou a bola de número 4. De modo que não é difícil observar que aqui você tem uma matriz 5 por 5, ou seja, você tem 25 elementos, 25 pares, 25 possibilidades, não é? Para esse sorteio. E essa é exatamente a resposta da letra A, tá certo? Muito bem. Na letra B, você tem determine o evento A. Professor, como assim evento A? Veja, o evento A, ele é descrito assim, da ocorrência de dois números ímpares. Então, eventos nesse contexto de probabilidade, de possibilidades, da medida da chance, tá certo? Do que pode acontecer, nada mais é do que um subconjunto do espaço amostral, porque, veja, você vai procurar aqui dentro o evento A, ou seja, os pares que respondem a essa característica, que estão, não dentro dessa classificação. Dois números ímpares. Então quais são as possibilidades que pertencem? E aqui eu discriminei. O par 1, 1, o par 1, 3, o par 1, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 1, 5, 3, 5, 5. Ou seja, o evento A, ele é um subconjunto do espaço amostral que contém 25 possibilidades, das quais 9 possibilidades compõem o evento A. Tá certo? Karina com a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, professor. Joia. Então vejam, falou de espaço amostral, meninas, você então está sendo desafiada a ter uma visão panorâmica sobre a situação. Ô, professor, e como que eu faço isso? Você pode, obter essa visão panorâmica mentalmente. Às vezes é possível, como nessa questão, não é? Se você tem 5 bolas, então não é difícil perceber que você, ao fazer um sorteio com reposição, ou seja, sorteia a primeira, devolve para a urna e sorteia só então a segunda, você vai ter 5 vezes 5 possibilidades. Esse seria o modo automático de você trabalhar com esses conceitos que introduzem a ideia de probabilidade. Agora, o modo manual é você aí, pegar uma planilha, não é? Ou mesmo, como eu havia dito no início, uma tabelinha no seu caderno, e então expandir esse espaço amostral, porque aí você vai ter algo bem concreto, o que você poderá usar para resolver, não é? Todos os itens da questão. Então, o evento A, ele é esse subconjunto A, que contém aí 9 elementos, 9 possibilidades dentro das 25 do espaço amostral. Muito bem.
O item C ele diz assim, qual o evento B de ser sorteada 2 vezes a mesma bola? Opa, então deixa eu dar uma grifada aqui, ó. Ser sorteada 2 vezes a mesma bola. Aí você vai perceber o seguinte, aqui no nosso modo manual, se a gente encarar isso como uma matriz, ó, aqui na diagonal principal, você tem exatamente a resposta da letra C, ou seja, os elementos do evento B. Qual que é o evento B? O evento B é o conjunto de possibilidades onde cada par de possibilidades possui a mesma bola. Então, a possibilidade 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e 5, 5, como vocês observam aí na tela de vocês, eu estou passando, o cursor do mouse. Deixa eu até dar uma destacada para ficar ainda mais legal. Você observa aqui, ó, a diagonal principal, ó. É verdade. Todas essas possibilidades, elas pertencem ao evento B, já que o evento B, ele é descrito por ser sorteada 2 vezes a mesma bola. Muito bem. Já o tópico D, ele diz determine o evento C de os 2 números sorteados serem menores que 3. Então, o evento C, você vai analisar a quantidade de possibilidades que fazem parte dessa característica, que possuem essa característica, 2 números sorteados menores que 3. Ou seja, os itens B, C e D, eles são uma exploração, uma análise exploratória, não é, do espaço amostral desse experimento, sortear 2 bolas com reposição numa urna que possui 5 bolas idênticas numeradas de 1 a 5. Muito bem. Eu coloquei aqui também, pessoal, uma questão sobre dados, tá? Observem que o que eu estou fazendo nesse início de aula é uma breve revisão, mas uma revisão assim, sem aquela carga de conhecimento teórico, não é apenas uma revisão prática daquilo que vocês precisam para trabalhar em probabilidade como futuros administradores, tá certo? E não como professores de matemática ou alguma outra área aí, não é das exatas, como a gente diz. Muito bem, então essa questão, ela pede para o aluno trabalhar com a ideia de 2 dados. Em um jogo, 2 dados, um azul e um amarelo, são lançados simultaneamente. Ok, então, se eles são lançados simultaneamente, eu vou dar uma sublinhada bacana, tá certo? Para que fique claro, não é, como o espaço amostral dessa questão também ele é facilmente adquirido, facilmente construído. Veja, se você tem 2 dados e vai lançá-los, qual é a provisão? Quais são as possibilidades? Super tranquilo. E, de novo, numa planilhazinha, eu dispus aqui, ó, os valores de um dos dados, o dado azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, as possibilidades de um dado. Aqui na vertical eu coloquei as possibilidades do dado amarelo, também, ó, faces 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o cruzamento aqui nas células dessa planilha é exatamente, não é, o conjunto de todas as possibilidades que existem quando você joga 2 dados. Então, pode
pode acontecer de ambos os dados, o dado azul e o dado amarelo, aparecerem aí 1 e 1, e por aí vai, tá certo? De modo que você vai ter também 6 vezes 6 possibilidades, ou o seu espaço amostral aqui na letra A, ele tem 36 possibilidades. Na letra B, o evento A de o valor obtido no dado amarelo ser maior que o valor obtido no dado azul. Então, por exemplo, aqui, ó, a possibilidade 2, 1, ela faz parte, porque, de fato, o 2 foi alcançado pelo dado amarelo e o 1 pelo dado azul. E aí vocês vão, concluir essa terceira questão fazendo essa outra exploração aqui nesta planilha, tá certo? Vocês também têm a letra C, o evento B, de a soma dos valores ser maior ou igual a 10. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a possibilidade 6, dado amarelo, 4, dado azul. A soma não é 10? Faz parte do evento B. Essa possibilidade faz parte desse subconjunto B, do conjunto maior, do conjunto universo, espaço amostral. Tá certo? Muito bem. Então, eu quero, de uma forma assim bem tranquila, trabalhar esse conteúdo, já que probabilidade, ele de fato, você pode trabalhá-lo em águas mais rasas ou águas mais profundas, né? Nós iremos trabalhar para futuros administradores, então, eu não vou exigir de vocês, por exemplo, uma distribuição no binômio de Newton lá no LibreOffice Calc. Poderíamos trabalhar lá, mas eu achei que o nível poderia ser exagerado. Karina, quer participar? Não, professor. É só porque eu não estou conseguindo ver a imagem. Eu estou saindo, entrando aqui já umas 10 vezes e não consigo ver. Oh, que chato. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar a apresentação e vou retornar à apresentação. Aí você me fala se eu conseguir te ajudar. Pronto. E aí, Karina, será que apareceu agora? Não. Agora sim. Apareceu. Opa, maravilha. Obrigada, professor. Obrigada. Nada, querido. Pois bem, então é isso. A ideia inicial é essa. Agora vamos fazer o seguinte. Beleza, a galera já dispõe aí do que é um espaço amostral, do que são os eventos. A galera também já começa a mastigar aí essa ideia de resolver essas questões manualmente, ou seja, por meio de planilhas, de tabelas, ou mentalmente, através aí de uma abstração, uma concentração, um raciocínio não é matemático, ligando os pontos e fazendo aí uma análise combinatória mentalmente, você chega às mesmas conclusões, claro, se não se desconcentrar. Agora, partindo para algo, digamos assim, mais interessante e que prepará-los para as questões, digamos, mais exigentes, eu coloquei essa questão e eu quero comentar pelo menos os primeiros itens dela. Beleza, pessoal, a questão diz assim, olha, considere todos os números de 5 algarismos distintos formados com os elementos do conjunto A, igual a 1, 2, 5, 6 e 8. Então, deixa eu sublinhar isso daqui para que a minha galera perceba a ideia da questão. Você vai considerar todos os números que você consegue formar
com esses 5 algarismos, mas tem, não é um detalhe, números onde os 5 algarismos são distintos. Então, por exemplo, o número 12.568, opa, ele faz parte dessa questão. Já o número 12.566, não. Você repetiu um algarismo, então isso está fora. Ah, beleza, poxa. Então essa é a ideia. E você já vai mentalizando o espaço amostral dessa questão. Ou seja, quais são as possibilidades que não respondem a esse enunciado? Aí, na pergunta da questão, ele diz para você, calcule a probabilidade de, ao sortear um deles, este ser, e aí vem a letra A, o número 85.216. Bom, aí eu coloquei aqui embaixo, ó, análises importantes, me acompanha aqui, ó. Vamos lá. Antes de você responder a questão, convém que você faça um planejamento, tá? A disciplina da gente, a disciplina de métodos quantitativos, é uma disciplina, de fato, disciplina. Ela exige do aluno uma certa disciplina no sentido de planejamento, de você organizar as ferramentas e fazer uso adequadamente delas, tá certo? Então, desde o primeiro capítulo, não é, de métodos quantitativos, a ênfase tem sido essa, planejamento. Sempre a gente começa por esse primeiro passo, planejamento. Então, essas análises importantes, minha gente, elas têm esse objetivo de lembrar, não é a galera que, opa, pera lá, essas questões são fáceis, mas se você tem um planejamento, fica ainda mais fácil de você acertar e menos difícil de você, por alguma desatenção, por alguma possibilidade que você deixou escapar, se equivocar. E aí eu coloquei assim, ó, qual que é a quantidade de possibilidades do teu espaço amostral relacionado a essa questão? Vocês já perceberam que o espaço amostral a gente não simboliza com essa letra ômega, tá certo? É uma letra, e a gente usa esse ômega, que é a letra grega maiúscula, associada ao nosso alfabeto indo-arábico, seria o W, tá certo? O ômega minúsculo é exatamente um Wzinho arredondado. Já o ômega maiúsculo não tem nada a ver com W, né? Essa figurinha, esse desenhozinho que vocês estão vendo, não é aqui. Então, veja, nessa questão, eu quero que vocês percebam e planejem após perceber o seguinte, cara, se você for pelo modo manual, se você for esboçar, não é, o espaço amostral, você vai ter um bocado de número. Mas peraí, um bocado quanto? Veja lá. E aí eu coloquei aqui só para estimular, não é, os meus alunos a me acompanharem. Se você fosse escrever todas as possibilidades, todos os números escritos com esses 5 algarismos, em ordem, o primeiro seria esse, 12.568. O segundo, ao você permutar, ou seja, trocar de lugar aqui o 6 e o 8, ó, seria 12.586. O terceiro, 12.658 e por aí vai. O quarto, 12.685, permutando de novo aqui, de modo que você chegaria no último, o maior desses números, 86.000, não é? 521. Pois bem, mas quantos elementos tem esse espaço amostral? Aí eu representando aqui por N, não é? De ômega, ou seja, a população de ômega, vocês já viram que o Nzinho a gente usa para se referir à população, não é? Então, qual seria a quantidade de elementos desse conjunto? Qual seria a quantidade de possibilidades? E aí, eu, de forma bem tranquila, eu já, não é, acrescento à nossa bancada de ferramentas a análise combinatória, que é um conceito muito, mas muito útil em probabilidade.
Ao colocar assim P5, eu relembro a vocês a trabalhar com a permutação. Eita, professor, o que é permutar? Permutar é trocar de lugar. Ah, então aquela brincadeira de trocar de lugar os 5 algarismos, ó, é a mesma coisa que você pegar o numeral deles, os 5, e trabalhar fatorialmente. Eita, professor, o que é o fatorial de 5, ou 5 fatorial? É você trabalhar com as multiplicações dos números inteiros que vão de 1 até perguntando, não é? Até a quantidade que você está perguntando. Então, se você fizer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, você vai obter 120. Ah, como é que é, professor? Se você quer permutar 5 objetos, trocar de lugar, quantas vezes, de quantas formas você pode fazer isso? Nesse caso, se você quer trocar de lugar esses 5 algarismos, qual será a quantidade de números produzidos ao você fazer essa brincadeira? 5 fatorial, tá certo? Ah, então, de modo que o modo manual ele já se torna muito caro, muito custoso, e o modo mental, ou seja, o modo realmente matemático, mas o modo matemático não numa metodologia suave. Observe que não é difícil você perceber que 5 fatorial, ao resultar 120, ele quer dizer exatamente isso. Você consegue trocar de lugar 120, ao trocar de lugar os algarismos, você consegue 120 números diferentes. E eles foram apenas introduzidos, apenas uma amostra aqui, ó, no conjunto ômega, no espaço amostral. Então, sabendo que esse conjunto tem 120 elementos, fica fácil você calcular a probabilidade, por exemplo, de se sortear o número 85.216. Ora, mas quantos 85.216 você tem dentro desse espaço amostral? Você só tem um. Ah, é verdade. E ele, ó, é anterior aqui a esse 86 mil, né? Se a gente fosse andar regressivamente, chegaríamos a ele. Ah, e o que é calcular a probabilidade? Calcular a probabilidade é exatamente você fazer a comparação. Espera lá. Qual é o total de possibilidades? 120. E qual é a possibilidade interessante nesta questão? A possibilidade interessante seria o evento, né? É, é, 85.216. Ah, então qual é a probabilidade desse evento acontecer? Ou seja, de você sortear esse valor? Ora, é de 1 em 120. Ah, e aí você tem a divisão, que é a operação que a gente mais usa, não é? Quando estamos trabalhando com probabilidade. Ah, então 1 dividido por 120 é a mesma coisa que 0,83333%. Ah, de fato é uma probabilidade pequenininha, já que ela está próxima de zero, né? Mas ela existe. Probabilidade só não existe quando ela é igual a zero. Ou seja, não há qualquer possibilidade de aquele evento acontecer. Muito bem. Deixa eu ver, alguém está solicitando entrada, é o Rafael. Pois bem. Aí aqui na letra C, um número ímpar. Na letra B, não é? Eu pulei. Um número par. Eita, quantos números pares aqui dentro, nesse espaço amostral, minha gente, nós temos? E aí, de novo, né? Se você for pegar uma planilha, como eu havia mostrado na questão anterior, e arrolar sobre ela as 120 possibilidades, cara, isso vai te custar. Mas não é necessário. Observe, de novo, usando a ideia de análise combinatória. Quantos números pares ômega possui? O espaço amostral ele possui. Aí você tem que, não é, usar aqueles conceitos bastante introdutórios na nossa vida enquanto estudante de matemática, que é um número par. É aquele, não é que é divisível por 2, ou seja, aquele que termina com 0, com 2, com 4, com 6, com 8. Não é assim? Muito bem. Então, eu coloquei aqui já para fazê-los pensar o seguinte: os números pares dessa brincadeira,
eles vão ter que obrigatoriamente terminar ou em 2, ou em 6, ou em 8. Por quê? Porque apenas os algarismos 2, 6 e 8 são pares. Ah, é verdade. Se eu colocar um aqui, isso quer dizer que esse número vai ser ímpar. Ah, muito bem. Então, ó, os números que terminam em 2, em 6 e 8 são os pares. Por exemplo, 2.568 é um número par. 2.586 é um número ímpar, e por aí vai. O número par também. 2.658 é outro número par, e por aí vai. Já esse camarada daqui, ó, termina em 1, é um número ímpar. Quantos números pares existem nesse espaço amostral? Alguém poderia dizer assim, professor, deve ser 50%, mas você precisaria demonstrar essa hipótese, você precisaria, não é, provar essa sugestão. Existe uma outra maneira tranquila de você descobrir a resposta, sem precisar aventar hipótese, que é exatamente a análise combinatória. Se você já preencheu a última casa das 5, te restam 4. Então, espera lá. Pega os outros 4 algarismos, exceto 2 que você já deixou preso aqui, e coloca os camaradas para andarem, ou seja, permute os 4 algarismos. Em outras palavras ainda, calcule a permutação dos 4 algarismos. Isso é a mesma coisa que 4 fatorial, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. A mesmíssima ideia vale para os números que terminam em 6 e os números que terminam com o algarismo 8, de modo que você vai ter 24 números pares que terminam com o algarismo 2, 24 números pares que terminam com 6 e 24 que terminam com 8. Ou seja, 3 vezes 24 números são pares. Quantos são? 72. Se você tem o evento, agora calcule a probabilidade desse evento. Evento ser um número par. Agora, qual é a probabilidade desse evento? A probabilidade será, olha, esse evento tem 72 possibilidades. E o total de possibilidades são 120. E 72 e 120 dá mais que 50%. Dá 60%. Tá certo, minha gente? Na letra C, observem que na resolução, eu fui ainda mais prático também para trabalhar um outro conceito interessante, que é o conceito de conjunto complementar. Veja, se você tem ou números ímpares ou números pares aqui, não é? Então, o que é que acontece? Ao subtrair os números pares, o que te restam são os ímpares, né? Então, se eu tiro 72 de 120, eu vou poder calcular a probabilidade dos números ímpares sem precisar fazer essa não é análise que nós fizemos aqui. E uma outra maneira, veja se a probabilidade de ocorrer, não é, o evento sortear qualquer número de ômega é 100%, então basta eu tirar de 100%, que a gente representa como 1, porque 100%. Olha lá, o que é 100%? Deixa eu colocar o vermelho. O que é 100%? 100 dividido por 100. Ora, isso é 1. Então por isso eu coloquei aqui, ó. Se você pega de 100% e tira a probabilidade de ocorrer, não é? De sortear um número par, o que vai resultar é a probabilidade de você sortear um número ímpar. Então, 1 menos 0,6 é igual a 0,4, que é 40%, ou ainda 100% menos 60 daria 40%, e por aí vai. Tá certo? E aí eu vou deixar também para que a galera avalie essas 3 últimas letras. A probabilidade de você obter, de você sortear um número, um múltiplo de 5. Ora, mas o evento sortear ou ser um múltiplo de 5, esse evento tem quantas possibilidades dentro dele? Eu já coloquei aqui, tá? Você tem 24 números que terminam com 5. Claro, porque a ideia é a mesma aqui, é só tirar o 2 e colocar o 5. Sortear um número maior que 12.586. Aí eu coloquei aqui a probabilidade de x ser maior
que 12.586. Olhando só para aqui, você já vai perceber que só existem dois números maiores que 12.586, que são esses caras daqui, ó. Tá certo? Então, na verdade, sortear um número maior. O que eu quero dizer é o seguinte: só dois números não são maiores do que 12.586, que é o 12.568 e o 12.000, não é? Aliás, só um número, né? Só um número é menor que 12.586, que é 12.568. Então, todos os demais são maiores que esse camarada, de modo que a probabilidade, não é, seria 118 por 120 e por aí vai. Tá? A aula gravada, observem que eu já fiz questão de colocar aqui as respostas, porque para parte das atividades dessa semana, vocês assistirem e resolverem as questões que eu não me detalhei. Tá? Por quê? Porque eu quero pegar uma quantidade boa de questões nessa ordem. Né? Pegamos aquelas mais tranquilas, já estamos nessa que não vagarosamente, ela vai exigindo um pouco mais da galera e iremos caminhar nesse sentido até as últimas questões que exigirão cada um desses conceitos, cada uma dessas ideias que a gente está oportunizando desde as questões mais tranquilas. Tá certo? Então, deem uma olhada com carinho na gravação da aula, nas letras D, E e F. Pois bem, agora sim a gente já vai apresentar para vocês questões que são aparentemente mais tranquilas do que essa, mas que já exigem e também oportunizam outros conceitos mais, digamos, exigentes da probabilidade. Tá? Essa questão ela vai trabalhar a ideia de interseção de conjuntos, de probabilidade condicional, mas isso sem aquela teorização, aquela carga teórica de definições. Não, eu vou procurar trabalhar, como eu disse no início da aula, de uma forma pragmática. Um administrador ele não vai ficar perdendo tempo com sorteios de bolas, não é? Ele não vai ficar perdendo tempo com lançamentos de dados. Se espera que ele, se for usar a probabilidade, ele use os conceitos dela, de modo que a gente vai oportunizar para vocês esses conceitos por meio de algumas questões tranquilas e outras nem tanto, mas com uma metodologia que poderá fazer vocês ganharem tempo em vez de ficarem, não é, decorando o que é uma probabilidade condicional, o que é a probabilidade da interseção de dois ou mais conjuntos e por aí vai. Tá? Então, vamos lá. Essa questão, ela tem esse objetivo. Um grupo de 15 elementos apresenta a seguinte composição. E aí você tem, não é, uma tabelinha onde nela existem algumas categorias, a categoria homens, a categoria mulheres, a categoria menores e a categoria adultos. Por exemplo, o que é que significa esse número 5 que eu estou circulando aqui com o cursor do mouse, com o cursor do lápis? Significa que 5 homens, eles são menores. Muito bem. O que é que significa esse número 2? Significa que 2 mulheres das 5 mulheres são adultas e por aí vai. E aí, com base nessa tabela, um elemento é escolhido ao acaso. Pergunta-se, letra A, qual a probabilidade de ser homem? Ora, olhando para a tabela, a gente não sabe, e também o próprio enunciado, que são 15 elementos desse conjunto. O nosso espaço amostral ele contém 15 elementos, tá certo?
são 10 homens e 5 mulheres. Ou, se você quiser ver de outra perspectiva, são pessoas menores que 18 anos e 7 pessoas maiores que 18 anos, tá certo? Então, qual é a probabilidade desse sorteado ser homem? Ora, são 10 homens, de um total de 15 pessoas, a probabilidade vai ser 10 sobre 15. E aí você calcula a porcentagem. A letra B, qual a probabilidade de ser adulto? De igual modo. Ora, são 7 adultos de um total de 15. Então, essa é a probabilidade. É exatamente 7 possibilidades de ser adulto de um total de 15 possibilidades. Observem que nesta questão a gente não está mais, não é, se detalhando qual é o conjunto amostral, qual é o espaço amostral, não é? Evento tal. Não, a gente já está sendo mais pragmático. Por quê? Porque a partir desta e, sobretudo, nas próximas questões, o nosso nível de atenção ele realmente tem que estar voltado para as contas, mas, claro, esses conceitos de espaço amostral, evento, não é? Subconjunto do espaço amostral, como calcular a quantidade de possibilidades de um determinado evento, tudo isso a gente já tem, não é que ter na nossa bagagem, para que a gente consiga ser bem-sucedido nas questões. Só um momentinho, deixa eu. Muito bem. Só ajeitando aqui o microfone. Aí vem a letra C, pessoal. A letra C, ela pede isso. Pronto. Ela pede para a gente o seguinte. Prontinho. Deixe-me ver aqui. Qual a probabilidade desse elemento ser menor e mulher? Veja, eu coloquei aqui, eu destaquei menor e mulher e coloquei aqui embaixo o comentário interseção. De fato, observe que a gente deve olhar para a interseção desses dois subconjuntos. Né? Olha para o subconjunto menores, olha para o subconjunto mulheres. O que é que eles têm em comum? O 3. Por quê? Porque apenas 3 mulheres são menores. Então, a probabilidade será exatamente essa não é, essa interseção. A gente vai usar essa interseção. Mas olha, eu nem preciso fazer aqueles diagramas de conjuntos. Claro, se a nossa pauta fosse outra, né? Se o nosso objetivo fosse fazê-los preparados para concursos, se a nossa pauta fosse, não é, matemática discreta, ou cálculo, pré-cálculo, aí exigiria-se, não é, do aluno um pouco mais, e também se ofereceria para ele um pouco mais. Mas na nossa pauta é como aplicar a probabilidade aos trabalhos de um administrador. Pois bem, então, em vez de a gente gastar tempo com conceitos puramente matemáticos, eu estou apenas tentando ser prático ao aplicar esses conceitos. Tá? Então, a interseção, você sabe que é 3, o total é 15, e você já tem aí a sua probabilidade de sortear um menor que seja mulher. E aí chegamos na letra D e na letra E. Sabendo-se que o elemento escolhido é adulto, então veja, já se sorteou um elemento, sabe-se que ele é adulto. Qual a probabilidade dele ser homem? Esse tipo de enunciado, ele é tipicamente um enunciado de probabilidade condicional. E a probabilidade condicional, ela trabalha com interseção, trabalha com essa ideia aqui, mas ela também pode ser ensinada de uma forma mais suave. E é exatamente isso que eu me propus a fazer aqui. Minha gente, olha para cá. Você sabe que o elemento sorteado é adulto. Então, eu vou olhar
apenas para a categoria adultos. O evento adultos, ele só tem 7 possibilidades. Tudo bem. Agora me diga, quantas possibilidades tem o evento ser homem? Bem, o evento ser homem, dentro do evento adultos, são 5 possibilidades. E aí você vai ter a sua probabilidade calculada. 5 de um total de 7. Repetindo, se você sabe que o elemento escolhido ele já é adulto, então isso restringe o teu espaço amostral a esse subconjunto, o conjunto evento ser um adulto. Esse conjunto evento, esse subconjunto do espaço amostral, ele tem 7 possibilidades, 7 elementos. Agora, quantos desses elementos são ser homem ou são homens? São 5. Então, a probabilidade vai ser 5 de um total de 7. E aí você tem a sua porcentagem. Da mesma forma, o item é, dado que a escolhida é mulher, qual a probabilidade de ser menor? De novo, se o evento já é mulher, eu só vou olhar para esse evento, que é um subconjunto de todo o espaço amostral. Agora, quais dessas possibilidades são as interessantes? Ou seja, quais delas se referem a mulheres menores que 18 anos? Apenas 3. Então, eu vou ter 3 de um total de 5. Tá certo? Muito bem. Então, essas questões, principalmente para aqueles assim que sentirem algum desconforto, se faz necessário que depois você passe cada uma delas organizadamente para o seu caderno, para que você possa, ao fazer a leitura do texto, como eu falei no início, ela é muito teórica. A nossa aula está sendo complementar à leitura do texto, tá certo? Enquanto a leitura do texto é bastante teórica, a nossa aula de hoje, ela tem esse objetivo, ser completamente prática, tá certo? Muito bem. Jóia. E agora a gente chega num outro estágio, da probabilidade. E aí eu coloco para vocês aqui, deixa eu, isso, deixa eu dar uma ampliada bacana. Eu coloco para vocês essa outra questão, uma boa questão para a gente praticar esses conceitos das questões anteriores. Observem, uma caixa tem 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. Extraindo-se 2 bolas, calcule a probabilidade de serem, letra A, uma de cada cor. Então, você quer sortear uma bola preta e depois uma bola branca e depois uma bola preta. Como fazer isso? O evento da letra B, ambas da mesma cor. Então, você quer sortear 2 bolas pretas ou 2 bolas brancas. Como que eu calculo a probabilidade dessas brincadeiras? Eu coloquei aqui modo automático, modo manual, tabela ou planilha. Deixa eu colocar para vocês aqui esse enunciado no modo manual. Eu coloquei aqui numa planilha do LibreOffice. Deixa eu abri-la aqui para vocês. Pronto. Para vocês visualizarem, serem estimulados a usarem quando necessário, quando acharem necessário, essa visão concreta do modo manual, não é? Que é exatamente essa ideia de você ter uma visão panorâmica da sua situação, para que então você saiba diferenciar as possibilidades, os eventos. Tá. A planilha é a seguinte, cadê a planilha? De novo aconteceu aquele problema, mas aí, eu dou uma saidinha desse dispositivo, entro mais uma vez na sala de aula,
Isso. E agora a planilha. E agora a planilha ela vai aparecer. Show de bola, show de bola. Isso. Na tela de vocês. Olha só. Olha o que eu construí só para, não é, mostrar para vocês como essa ideia de modo manual, minha gente, ela é útil, ela pode facilitar aqueles que têm assim alguma dificuldade em mentalizar o enunciado da questão. Então eu coloquei assim, ó, sorteio de 2 bolas com ou sem reposição. E aí eu quero, não é, gastar alguns segundos trabalhando essa ideia de com ou sem reposição. A primeira questão, ela havia falado, não é, quando apresentamos para vocês a questão, ela havia falado sobre sorteio com reposição, ou seja, você sorteia uma bola, você quer sortear 2, mas aí você sorteia primeiro uma, coloca de volta na urna e sorteia a outra. Tá? Isso é o que a gente chama de sorteio com reposição. Sorteio sem reposição é você pegar, não é, as 2 bolas de uma vez, ou você pegar uma bola, colocar fora da urna e pegar outra bola, dar no mesmo. É isso que eu quero explicitar para vocês através dessa tabela. Observem, o que seria o sorteio com reposição? O sorteio com reposição, o espaço amostral dele, ele aparece quando você coloca aqui, eu coloquei bola branca 1, bola branca 2, bola branca 3. Eu enumerei as 3 bolas, porque eu sei que são 3 brancas, então eu posso colocar, sem perda de generalidade, bola 1, bola branca 1, bola branca 2, bola branca 3. Eu também sei que são 2 bolas pretas, então eu coloquei bola preta 1, bola preta 2. Tá certo? E aí, para fazer o cruzamento, eu coloquei aqui, ó, criando essa matriz, eu coloquei aqui também nas linhas, né? Bola branca 1, 2 e 3, bola preta 1 e 2. Ao cruzar, você vai ter 25 possibilidades. E vamos analisá-las, vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, essa célula que eu grifei aqui de amarelo, que eu preenchi em amarelo, bola 1, bola 1. O que é que significa isso? Bem, num sorteio com reposição, significa que eu peguei a bola 1, depois devolvi essa bola à urna e terminei pegando ela de novo. E no sorteio, apareceu lá, olha, sorteei 2 vezes a bola 1, ou bola 1, bola 1, bola branca 1, bola branca 1. Tá certo? Já, deixa eu pegar essa outra célula aqui. O que é que significa P2 e B3? Significa que você sorteou a bola preta 2, colocou ela de volta, e ao pegar a segunda, você sorteou a bola preta, a bola branca 3. Tá certo? Agora, num sorteio sem reposição, observe que essa linha, essa diagonal principal da nossa matriz, ela não existe. Por quê? Porque não há reposição. Não tem como você sortear a mesma bola 2 vezes. Então, qual que é a ideia? Essa mesma tabela, ela serve para essas 2 ideias. Basta que você retire convenientemente algumas células. Então, ao analisarmos o sorteio de 2 bolas com reposição, então a gente vai ter as 25 possibilidades desse espaço amostral. Ao realizarmos o sorteio de 2 bolas sem reposição, então convém que a gente analise apenas 20 dessas possibilidades, tirando exatamente, ó, as possibilidades da diagonal principal, que são aquelas que contêm a mesma bola. Tá joia? Então, veja, com base nisso, fica tranquilo, porque a questão ela diz assim para você: qual é a probabilidade de você extrair 2 bolas, tá certo? Cada uma de uma cor, ou de cores diferentes. É só contar. Né? Contar, você vai ter aí, ó. Vamos contar aqui comigo. Mas como é sem reposição, não é? Deixa eu ver lá. Isso, sem reposição, então a gente vai apenas
trabalhar com as 20 possibilidades que nós temos na tabela, excetuando-se a diagonal principal, as amarelas. Muito bem, então, bolas de cores diferentes. Então, você tem aqui, ó, B3, aliás, P1, B1, P2, B1, e aí você vai contando, ao contar você vai obter, não é, o resultado. Mas aí, de novo, o modo manual, esse modo manual, ele te traz um preço, ele te traz um custo. É a questão do tempo, não é? Mas, se você usá-lo sem se atrapalhar, você vai obter aí o resultado esperado. Muito bem. Agora, voltando aqui para o nosso quadro, pessoal, cadê o nosso quadro? Ah, tá. Agora sim, agora apareceu. Como fazer isso, professor, automaticamente, sem não visualizar a planilha, sem gastar esse preço aí do modo manual? Super tranquilo. Me acompanhe. Eu coloquei aqui, ó. Eu vou sortear, então, eu quero calcular a probabilidade de eu sortear uma bola branca, em seguida, uma bola preta. E aí, eu faço vocês pensarem. Me digam, qual é a probabilidade de você sortear uma bola branca? Aí você pensa, ó, peraí, são 3 bolas brancas de um total de 5. Ah, professor, 3/5. É verdade, a probabilidade de você sortear uma bola branca é de 3/5. Agora me diga, uma vez que você sorteou essa bola branca, quantas bolas sobram na sua urna? Sobram 4 bolas. Olha para o denominador dessa fração. Agora responda para mim. Qual é a sua probabilidade de sortear uma bola preta, uma vez que você já tirou, não é, a bola branca? A probabilidade é de 2 bolas pretas que ainda restam na urna sobre 4, já que sorteamos sem reposição, não é? Uma bola preta. Essa é a ideia, é você multiplicar as probabilidades, tá certo? A ideia da multiplicação, ela se deve, não é, ao fato de você estar trabalhando com um princípio matemático chamado princípio fundamental da contagem, né? Explicando assim, resumidamente para vocês. Professor, por que multiplicar? Ou por que não somar? Por que não efetuar uma outra operação? Vocês entendem isso rapidamente se eu der para vocês um exemplo? Se eu digo assim, olha, você tem, não três havaianas, 3 sandálias havaianas, e deixe-me ver aqui, 2 relógios. Tá certo? Você tem 3 sandálias havaianas e 2 relógios. Aí eu pergunto assim para você, olha, qual é, não é, a quantidade de possibilidades que você vai ter ao usar um relógio e um par de sandália havaiana. E aí você vai fazer essa análise combinatória. Não, eu posso pegar aqui o relógio 1, eu posso usar o relógio 1 e o par de havaianas 1. Então eu vou ter aí um par de possibilidades. Mas eu posso pegar o relógio 1 e usar a havaiana 2, ou então o relógio 1 e a havaiana 3. Sabe qual vai ser o seu total de possibilidades? Será o produto entre a quantidade de relógios e a quantidade de havaianas. Ou seja, 2 relógios vezes 3 sandálias havaianas, isso vai te dar 6 possibilidades. É a mesma ideia que nós usamos também com as probabilidades. Se a probabilidade de você sortear uma bola branca é de 3 em 5, e aí você, ao tirar essa bola branca sorteada, qual é a probabilidade de você sortear uma preta, sendo de 2 em 4, já que não tem mais 5 bolas e sim 4? Então, multiplique essas probabilidades. Então 3 sobre 5 vezes 2 sobre 4, você vai ter 6 sobre 20. Maravilha. Mas observe que
a probabilidade de você sortear primeiro uma bola branca e depois uma bola preta é exatamente igual à probabilidade de você sortear primeiro uma preta e depois uma branca, já que estamos trabalhando com a multiplicação. A ordem aqui, ó, não é? Dos fatores e também dos numeradores, porque veja, o 3 que apareceu aqui, ele vai aparecer agora aqui sobre o 4. Por quê? Porque veja, qual é a probabilidade de você sortear primeiro uma bola preta? São 2 bolas de um total de 5, 2/5, verdade. E a probabilidade de você sortear, uma vez que você sorteou a sua bola preta, uma bola branca. Ora, são 3 bolas brancas de um total de 4, já que uma bola já saiu da urna. Então, de novo, você vai ter 6/20. E qual que vai ser a sua resposta? A sua resposta será a reunião dessas observações. Então, você vai somar as probabilidades que você obteve. Então, 6/20 mais 6/20 vai dar 12/20, que é a mesma coisa que 60%. A mesma ideia, minha gente, você usa para o sorteio de bolas com a mesma cor, tá certo? É claro que você fazendo a sua tabela, bastaria você contar, e você veria lá 12 possibilidades, um total de 20. No sorteio, não é sem reposição. Da mesma forma, se você for contar as bolas, os pares de bolas de mesma cor, você vai obter 6 pares de bolas brancas e não é 2 pares de bolas pretas. Muito bem, isso vai te dar um total de 8 de 20, ou 40%. Tá certo? Agora, nessa questão, resolver o exercício anterior, admitindo que as 2 bolas são extraídas uma a uma com reposição. Então, aí o espaço amostral ele aumenta, porque você não vai ter apenas 20 possibilidades, e sim 25, já que ao sortear uma bola, você vai devolvê-la, tá certo, para a urna. Professor, e como que eu entenderia, então, o cálculo da probabilidade nessa situação? Muito tranquilo, quero lhe fazer perceber. Por exemplo, a probabilidade de você sortear primeiro uma bola branca, depois uma bola preta. 3/5 é a probabilidade de você sortear uma bola branca. Mas você vai devolver essa bola sorteada para a urna, então ela continuará com 5 bolas. Qual é a probabilidade de você sortear uma bola preta? 2 bolas de um total de 5. Então os detalhes de modificação eles são bem sutis, não é? E embora sutis, você consegue enxergá-los bem, já que você tem, não é, aquele espaço amostral lá do modo manual, ou mentalizado, tá certo? Ou concretizado, construído numa planilha, tá joia? De modo que você tem aí os cálculos das probabilidades. Muito bem. Alguém está solicitando entrada? Pensei ter ouvido. Beleza. Então, questões desse tipo, elas nos ajudarão a resolver questões desse tipo aqui, ó. E aí eu já quero partir para a última, não, tem mais uma, a penúltima questão da noite. Vamos lá. Pegando agora questões, pessoal, no nível do Enem, tá? Professor, por que questões do nível do Enem? É aquela explicação de sempre. Uma aula boa, de um nível bom, ela não pode deixar de ser atualizada. Quando a gente trabalha com assuntos, por exemplo, onde a Fundação Getúlio Vargas ela está no topo, matemática financeira, economia, convém que a gente vá até a FGV e pegue dela, não é, as questões referenciais. Mas quando se trata de probabilidade, o Enem, não é? Ele é uma referência. Então, a gente vai até ele para sacar algumas questões e oportunizá-las durante a aula, para que o nível da aula ele seja um nível razoável, né? Então, é por isso que eu quero encerrar a aula com algumas questões
no nível do Enem. Muito bem, essa daqui, observem, ela é típica do Enem, olha o tamanho do texto, né, o tamanho do enunciado, e aí você tem um desenhozinho, né, mas vamos entender isso daí. A historinha do enunciado diz assim, ó, um adolescente vai a um parque de diversões, tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4, dentre as áreas 1, 2, 4 e 5 existentes. Dá uma parada aí. Esse esquema, ele reflete o que a gente acabou de ler. Você tem aqui um parque, e esse parque ele possui... esse parque ele possui... Oi, alguém? Alguém está falando, pessoal? Oi, professor, desculpa, foi o meu microfone. Eu tentei sair e entrar de novo Poxa. porque eu não estou conseguindo mais visualizar. É o Rafa? Rafael? Isso. Beleza. Olha só, Rafa, a Karina estava com a mesma dificuldade, eu fiz assim, eu deixei de apresentar a tela e agora eu vou retornar a apresentá-la. Só um momentinho, viu, pessoal? Vocês que já estavam vendo. Deixa eu ver se o Rafa consegue visualizar agora. Me diz aí, Rafael. Ah, agora foi. Valeu, obrigado. Nada. Beleza, então. Então eu estava dizendo assim, pessoal, esse esquema, ele figura o que a gente acabou de ler. Aqui é a entrada do parque, tá joia? E você tem 5 regiões nesse parque. A região 1, se você pegar a esquerda aqui, ó, você vai chegar na região 1, ou antes, você pode chegar na região 3, se você seguir em frente, chega na 5, se você dobrar à direita lá na frente, chega na região 4. Por outro lado, se você pegar a direita logo após a entrada, você vai chegar na região 2. Se seguir mais em frente, pode pegar a esquerda e chegar no centro aqui do seu parque, na região 3, ou seguir em frente e chegar na região 4. Então, o que nós temos, minha gente, é um esboço do que não é, acabamos de ler até agora. E aí ele explica, né? O esquema ilustra exatamente isso daí. Muito bem. Para a gente adiantar, deixa eu sublinhar aqui a parte interessante da questão, já que, novamente, aquilo que eu não explorar, eu quero que seja, tá certo? Que faça parte da sua tarefinha aí de casa, ao assistir a aula novamente, escavar os detalhes, tá? Muito bem, mas eu quero deixar a questão bem explicada. A questão ela pede o seguinte, olha, suponha que relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades. Tá, então iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. E aí vem a pergunta da questão. Mas antes, deixa eu trocar em miúdos que eu acabei de ler. Veja, ele está pedindo para você trabalhar com o acaso aqui nesse esquema, ou seja, se não é o adolescente ao passar da entrada, ele tem a mesma chance de escolher ir pela esquerda ou ir pela direita. E a mesma coisa acontece em cada bifurcação, ou trifurcação. A probabilidade vai ser a mesma. Ou seja, observe como essa questão ela já supõe que o aluno ele tenha em mente e é bem trabalhada a ideia de espaço amostral, a ideia não de multiplicação de probabilidades, etc, etc, etc. Por quê? Porque aqui ele não vai pedir para você contar as possibilidades, ele vai pedir para você trabalhar já com as probabilidades dessas possibilidades. Porque veja, olha o que ele pede, nessas condições, a probabilidade de esse adolescente chegar à área 4
sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a... Ou seja, acompanhe aqui o cursor do mouse. Imagine-se adolescente outra vez, e aí você passa aqui pela entrada e toma uma decisão. Quer saber? Eu sei que eu preciso chegar na região 4, eu não sei como chegar lá, eu vou pela esquerda. Muito bem, você já tomou uma decisão. Qual é a probabilidade de você tomar essa decisão? É de 50%, porque você só tem duas possibilidades. Entendi, professor. E aí o cara continua andando. Quando chega aqui nessa bifurcação, ele tem que tomar outra decisão. Ou ele continua em frente, ou ele entra à direita e vai até o setor 3. Qual é a probabilidade dele entrar à direita? Vai ser de 50%, 1 sobre 2, e por aí vai. Tá? Então, essas são as possíveis trajetórias já com as suas probabilidades. Muito bem. Aí o cara que elaborou essa questão, ele pede para você o seguinte: olha, meu filho, qual é a probabilidade desse adolescente chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar? Ou seja, qual é a probabilidade dele fazer isso? Ó? Se ele pegar a esquerda, ele ir direto, depois só dobrar à direita lá na frente e chegar aqui na região desejada. Ou se ele pegar a direita, né? Em vez de ele entrar na região 2, ele passar direto, dobrar, também passar direto da 3 e chegar na 4. Qual que é a probabilidade de esse aluno conseguir isso ao acaso, sem usar mapas, sem receber, orientações? Tranquilo. Eu dividi aqui para facilitar as aprendizagens no seguinte: olha, vamos trabalhar com a probabilidade de ele chegar na região 4 pegando a esquerda após a entrada. Então beleza. Ele vai ter essa decisão a ser tomada, cuja probabilidade é de 50%. Essa outra decisão a ser tomada, seguindo em frente, se ele entrar aqui, a probabilidade dele entrar é de 1 sobre 2, a probabilidade dele continuar também é de 50%. Agora, já aqui ele tem 3 possibilidades. Então, supondo que essas 3 possibilidades elas sejam, matematicamente iguais, então as probabilidades relacionadas a elas também são as mesmas. Então, você vai ter um terço, um terço, um terço. De modo que eu coloquei aqui, a probabilidade dele, ao ir pela esquerda, chegar diretamente na região 4 é de 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 3. A mesma brincadeira, minha gente. Se ele tomar a direita como, opção, então ele vai ter que ao tomar a direita, ele vai ter que tomar outra decisão aqui, ou entra para a região 2 ou pega, direto. Aqui ele não toma decisão nenhuma, porque é uma só trajetória. Aqui ele toma outra decisão, ou ele pega a região 3 ou segue em frente. Então, de novo, você vai ter 1 vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Calculadas essas probabilidades, some as duas. E aí você vai ter a probabilidade de o camarada, partindo da entrada, chegar na região 4 sem fazer arrodeios, sem pegar caminhos errados. Tá certo? Novamente, observem que eu não me detalhei aqui nos cálculos, porque o objetivo é exatamente que meus alunos, nesta semana, ao reassistirem essa aula, usem, façam os detalhes, liguem os pontos e cheguem aí na alternativa. Nem coloquei a alternativa correta, nem marquei exatamente para vocês fazerem isso. Por fim, deixe-me ver aqui qual foi a última questão que eu me propus a passar para vocês. Uma questão bem bacana também. Deixa eu estender aqui para ficar bacana de vocês visualizarem. Muito bem, também já escrevi todos os detalhes, tá certo? Mas deixei alguns de fora para que vocês possam escavar mais a fundo. Tá legal, a questão ela diz assim, minha gente: um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. Ok, plano de previdência privada é o objetivo desse casal. A seguradora, pesquisada para definir o valor do recolhimento mensal, da mensalidade, estima a probabilidade de que pelo menos um deles
esteja vivo daqui a 50 anos. Opa, vamos observar esse detalhe aqui, ó. Professor, Pelo menos. desculpa atrapalhar. Tem uma dúvida Pois sobre não. a questão anterior. Sim, pois não, Rafa. Poderia voltar ali o slide? Volto sim. Deixa eu. Desculpa atrapalhar essa nova questão, é porque ficou na minha cabeça isso. Tranquilo. Deixa eu só abrir aqui um novo quadro branco Tá. para a gente visualizar aquela questão. Deixa eu encontrá-la. Cadê você? Ok, está aqui. Pronto, campeão. Pode mencionar sua dúvida, tá? No caso, essa conta aí que o senhor fez, considera que quando você vai pela esquerda, você dobra a esquerda novamente, né? Para poder ter esse outro no texto. Porque se vira a esquerda e vira a direita, seria vezes 1/2 novamente? Veja só. Você tá indo pela trajetória da esquerda, não é isso? Isso. Muito bem. Então, aqui você tem uma bifurcação, então a chance de você ir para a esquerda ou para a direita é de 50%. Muito bem. Aqui você também tem outra bifurcação. Deixa eu destacar isso daqui, Rafa, para você não ter dúvidas. Deixa eu dar uma. Pronto. Então, aqui, ó. Aqui nós temos uma bifurcação. Aqui nós temos uma bifurcação. Mas aqui nós não temos apenas uma bifurcação. Nós temos três opções, percebe? O cara ele pode ir para a região 1, ou seja, dobrar à esquerda de novo. Ele pode seguir em frente, indo para a região 5, ou ele pode pegar a direita e ir para onde ele almeja, a região 4. É por isso que eu coloquei aqui, ó. Cada setinha dessa, a probabilidade é de 1/3. Eu entendi essa parte. A minha dúvida é em relação à segunda bifurcação. Aqui. Porque se dentro dessa probabilidade ele tivesse escolhido ir pela direita nesse 1/2, você teria vezes 1/2 novamente aqui na. Porque o caminho seria outro, não seria pelas 3 lá. Você viria Perfeito. para baixo e depois para a esquerda ou direita. Perfeito, entendi a sua questão. Veja, é verdade. Esse cálculo não entra no cálculo geral, como é que eu faço essa Isso. relação? Por que ele não entra, né? Deixa eu colocar aqui de azulzinho. Se ele chegasse aqui e pegasse a direita, ele teria tomado essa decisão, passaria direto, aqui ele poderia voltar, não é assim? Ele poderia voltar, já que ele não tem o mapa, ele poderia se atrapalhar todinho até chegar na entrada novamente, ou tomar. Oi. Não, isso mesmo. Ou subir Beleza. Ou subir, isso. Então, mas aí você diz, ô professor, mas por que você não está levando em consideração essa trajetória? Na verdade, a questão, ela pede para a gente não levar em consideração. Olha o que a questão diz aqui, ó. Deixa eu só sublinhar. A probabilidade de ele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar. Então, a gente não vai avaliar todas as possibilidades, a gente vai apenas avaliar aquelas que o enunciado ele pediu. Observe que esta que você está visualizando, ela tem a ver com retorno, não é? Você disse assim, não, professor, mas ele poderia pegar aqui e depois seguir em frente. É verdade, mas ele estaria passando pela região 3 e a questão ela diz, olha, não pode passar por outra área. Você percebe? Entendi. Tranquilo, né? Pronto. Então, beleza. Voltemos então aqui à última questão, pessoal. Então, a gente dizia que um dos critérios aqui, deixa eu ver se critério é a melhor expressão, a seguradora pesquisada para definir o valor do recolhimento mensal estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Ok, então, uma característica
desse plano de previdência privada é essa, é a previsão, não é, de que pelo menos um dos dois, do casal, esteja vivo daqui a 50 anos. Muito bem, até porque se os dois morrerem, eles não terão como se beneficiar, não é, do contrato firmado. E aí a questão diz, tomando por base dados da população que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Então, aí vem a pergunta, qual é essa probabilidade? Probabilidade do quê? Probabilidade de que o casal, fazendo essa contratação, pelo menos um deles, daqui a 50 anos, continue vivo, ou seja, exatamente com os 80 anos da estatística que a seguradora usa para, ao firmar os contratos com seus clientes. Tá, professor, qual que é a ideia? Bom, aí eu fiz um esquemazinho pedagógico para clarear esse enunciado, que não é tão grande, mas ele tem essa, né? Ele é intrincado. Vamos tentar destrinchá-lo. Eu coloquei assim, olha, homem vivo, mulher viva, infelizmente mulher morta, e aí a gente vai cruzar essas possibilidades. E coloquei aqui, homem morto, infelizmente, é uma possibilidade, mulher viva e mulher morta é outra possibilidade. E agora nós vamos usar, essas taxinhas que são probabilidades, porque a questão ela diz que a contratadora, a operadora, a seguradora, ela estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos, tomando por base dados da população que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Então, e aí eu coloquei, qual que é a probabilidade, pessoal, de os dois estarem vivos daqui a 50 anos? Bem, a probabilidade de o homem estar vivo é de 20%. E a probabilidade de a mulher estar viva? De 30%. E multiplicando essas probabilidades, bem, 20% vezes 30%, você só vai ter 0,06 ou 6%. Professor, interessante. E qual é a probabilidade de o homem estar vivo, infelizmente, viúvo, ou seja, a mulher ter morrido durante esses 50 anos? Aí observe, a probabilidade dele estar vivo é de 20%, mas a probabilidade dela estar morta é o complementar dos 30% que eu havia mencionado para vocês no início da aula. De fato, se a probabilidade dela estar viva é de 30%, a probabilidade dela estar morta é de 70%. Por isso que eu multipliquei aqui, 20% vezes 70% dá 14%. Mesmíssima coisa com esse cruzamento, com essa outra possibilidade, o homem morto e a mulher viúva. Homem morto, 80%. Professor, por que 80%? Porque se a probabilidade dele estar vivo é de 20%, a probabilidade dele estar morto é bem maior, é de 80%. Então, 80% vezes 80%, você vai obter 24%. Professor, por que o senhor não calculou aqui a probabilidade de os dois estarem mortos? Porque não faz parte do contrato. Ninguém seria beneficiado com essa possibilidade. Muito bem. Então, agora você pode calcular a probabilidade de pelo menos um estar vivo após os 50 anos. Como é que você faz isso? Você vai somar as probabilidades onde pelo menos um está vivo. Ou seja, H e M vivos, H vivo, M morta, H morto, M vivo. Tá joia? E aí, de novo, eu deixo vocês ligarem os pontinhos e chegarem numa conclusão acertada. Tá joia? Muito bem. Para a gente se despedir, eu ainda quero fazer o seguinte, me permitam. Existe um outro conceito, que é um conceito de planejamento, na verdade, tá, pessoal? Que eu quero apresentar para vocês, que está lá no capítulo, no texto dessa semana.
Eu coloquei aqui, ó, modelo probabilístico, tá? O que é que... Deixa eu grifar aqui, deixa eu só guardar o lápis e pegar o mouse. Muito bem, ó. Modelo probabilístico. Professor, que parada é essa? Veja. A aula, ela foi bastante prática. Eu não me propus a trabalhar os conceitos de uma forma teórica, por dois motivos. Porque não convém a futuros administradores, não gastarem tempo com conceitos matemáticos, mas sim com a aplicação deles. Um administrador pode muito bem contratar alguém para